Quantos estão preparados e estão com sede aqui para ouvir a palavra que Deus tem para você hoje? A história que eu vou contar e a partir da qual eu vou trazer algumas reflexões, ela está no primeiro livro de Reis, no capítulo 13. E eu não vou ler o capítulo todo, porque é um capítulo extenso. Eu só vou contar essa história para vocês, mas eu faço questão que depois você, chegando em casa, confira. Leia para ver se é isso mesmo, né? Seja como os bereanos, que conferia tudo com as escrituras. Pois bem, a nossa história acontece certamente a partir do ano 920 a.C. Por que eu sei disso? Porque Salomão, quando ele morreu, ele teve um filho chamado Roboão, que seria naturalmente aquele que iria governar sobre todo Israel e as suas 12 tribos. Saul governou de 1040 a 1000 a.C. Davi governou de 1000 a 960 a.C. E Salomão governou de 960 a 920 a.C. Portanto, a nossa história se dá após este ano em que morre Salomão e iria assumir o seu filho Roboão. Acontece que ele tinha lá, liderando o exército de Israel, um homem chamado Jeroboão. E Jeroboão, ele se desentendeu, tinha razões para se desentender e até mesmo ambições pessoais, que fizeram que ele cometesse um cisma, uma guerra civil. E as 12 tribos de Israel foram divididas. 10 dessas tribos foram com Jeroboão. E ficaram, essas tribos eram ao norte, esse reino passou a ser chamado de Israel, ou como muitos chamam também de Efraim. Acontece que, quando houve a cisão, Jeroboão, ele percebeu o seguinte, que como Jerusalém era o centro, não só político, mas também religioso, do povo de Israel, e dentro de uma nação teocrática, a religiosidade era muito importante. Então o povo se reunia de onde tivesse, pelo menos 3 vezes por ano, para adorar a Deus, nas 3 festas mais importantes: Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo. Aí ele ficou com um problema, ele disse assim, bom, se eu deixar que o povo que saiu comigo volte para Jerusalém para adorar, eles vão se bandear para o lado de lá. Então ele fez 2 altares em 2 cidades importantes do seu reino, em Betel e em Dan. E ali ele começou a sacrificar para outros deuses, inclusive fazendo ídolos, estátuas, e sacrificando, criando inclusive novas datas para novas festas, para reunir o povo, para celebrar as colheitas. Bom, Deus olhou para isso e falou, isso é abominável, eu não aceito isso. Vocês, por questões outras, desobedeceram a minha vontade, romperam, fizeram uma divisão entre as tribos, e agora vocês são idólatras. Então ele envia um profeta vindo de Judá para falar com Jeroboão. E esse profeta vem e fala de maneira muito dura para Jeroboão, dizendo, porque você pecou, porque você se tornou um idólatra, porque você levou o meu povo à apostasia, você vai receber juízo, e juízo pesado de Deus. O rei Jeroboão ficou muito indignado, e ele apontou para o altar para amaldiçoar o profeta. Foi quando nesse momento a sua mão ficou ressequida. E ele então ficou impactado com aquele sinal, né? E ele falou para o profeta, tem misericórdia de mim. Muda, traz de volta a normalidade da minha mão. E o profeta se compadeceu, e a sua mão foi restaurada. Acontece que ficaram sabendo deste fato extraordinário algumas pessoas que chegaram e foram falar com um profeta mais velho, que já tinha sido um homem de Deus, mas que tinha saído de Judá juntamente com Jeroboão. Portanto, era um apóstata,
era um homem que deixou de adorar o Deus verdadeiro e passou a fazer aquela adoração idólatra de Jeroboão. E este homem ficou muito impactado. Foi isso mesmo que ele fez? Foi isso. Então chame esse homem que eu quero falar com ele. Quando foram falar com esse profeta novo, o encontraram debaixo de uma árvore. E aí o convidaram. Ele disse: eu não posso ir. Deus me falou que eu não posso nem comer e nem mesmo ficar aqui pernoitar uma noite. Mas aí o profeta velho disse assim: mas meu querido, você pode sim, porque é Deus que está falando para você. Aliás, um anjo do Senhor veio ter comigo, e ele me disse que era para falar para você ficar. E aí aquele profeta novo se convenceu, foi influenciado pelo profeta velho. Então, no momento que ele estava ali, sentado à mesa, preparando-se para comer, Deus fala com ele: por que é que você me desobedeceu? Eu não disse para você que não era para você comer com esse povo, que não era para você pegar nada desse povo, não era para estar com eles, porque você falhou comigo, quebrou a minha palavra, desobedeceu a minha ordem. Você não vai chegar à sua casa, você vai morrer antes disso. Que coisa tremenda, né, gente? E ele então, quando pegou o seu burro para voltar para Judá, um leão o encontra no caminho e o mata. E o interessante é que a Bíblia diz que o leão não o devora, portanto ele não estava com fome, ele simplesmente o mata. E aqueles que chegaram e encontraram o profeta novo morto debaixo do leão que estava cuidando da sua presa, voltaram e fizeram saber ao profeta velho o que tinha acontecido. Aí aquele homem ficou muito pesaroso. Ele disse assim: a culpa é minha. Ele só está morto porque me ouviu. Vão buscar o corpo dele, que eu vou enterrar na minha sepultura. Porque eu quero que quando eu morrer, vocês me enterrem juntamente com ele. Porque eu fui a causa da sua morte. O tema da mensagem de hoje, que eu vou refletir a partir dessa história, é o poder da influência. Diga assim: o poder da influência. Quantos aqui acreditam que a influência pode mudar a vida das pessoas? E eu quero refletir com vocês, em primeiro lugar, a partir dos personagens da história. Cada um desses personagens representa alguma coisa. Por exemplo, a palavra profética do profeta jovem representa a palavra de Deus. Amém? Nos nossos dias, o que é a palavra de Deus? O que é a palavra de Deus, igreja? Eu estou passando vergonha aqui. Diga: a Bíblia. Sim ou não? Quantos acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus? Os profetas, os dois, o velho e o novo, o rei, as pessoas que estão ali envolvidas na história, são os tipos de influência que pode haver no mundo. E depois a gente vai fazer uma análise nas consequências da influência na vida das pessoas. Combinado? Entenderam o que eu vou falar? Ouvir essa história a partir dela? Então a gente vai refletir um pouquinho sobre esses aspectos. Então vamos começar ali com os diferentes tipos de influenciadores. A primeira pessoa que eu quero citar aqui é Jeroboão. Jeroboão representa os políticos de hoje. Sim ou não? Porque ele era o governante de uma nação. Hoje vocês votaram na pessoa que vai ser o presidente do Brasil. Um homem ou uma mulher. Vamos ver quem vai ganhar. Mas nós temos o direito de voto para escolher a pessoa que vai ser o mandatário, aquele que terá autoridade para dar direção à nossa nação. Amém? Quantos aqui acreditam que os políticos influenciam? Basta dizer que nós estamos divididos no Brasil, né? Aliás, outro dia eu botei um post dizendo assim, que quando acabarem essas eleições, vai ter muita gente que vai ter que pedir perdão para o irmão, para a família, porque as pessoas estão se batendo, irmãos. Vamos combinar, elas estão se estapeando. Calma.
Diga para a pessoa do teu lado, nós estamos vivendo uma nação democrática. Cada um tem direito a votar em quem quiser, sim ou não? Então, pode até ser veemente, discordar, mas por favor, não odeie ninguém porque pensa diferente de você. Mas a verdade é que os políticos, de fato, podem influenciar. E Jeroboão, aqui no caso, primeiro ele influenciou um povo inteiro. Ele conseguiu levar para si 10 tribos do norte, levou uma multidão de pessoas. Quantos conhecem algum político aqui que já levou muita gente para o quiabo? Sim ou não? Tem gente assim aqui no Brasil, não tem? Tem no mundo inteiro, mas no Brasil também tem. Então os políticos realmente eles têm poder de influência. Ele não só influenciou o povo, como influenciou profetas, líderes espirituais. E este que foi mencionado na história, o profeta velho, era um homem de Deus, que por ter seguido a sua influência, deixou de andar nos caminhos de Deus. Sim? Então, diga assim, políticos têm influências. Por isso que alguns conseguem enganar os outros. Não é isso? Mas a gente vê também na história que líderes espirituais têm influência. A gente vê, em primeiro lugar, um profeta velho. Porque quando Jeroboão falou para o profeta novo, que ele percebeu o poder de Deus na vida do profeta novo, ele fez a seguinte oferta: fica aqui comigo, descansa, recupera a sua força, come aqui comigo. E o profeta novo falou: eu não posso ficar, Deus me deu a ordem de não ficar. Então o político não conseguiu influenciar o primeiro profeta, mas o segundo profeta conseguiu influenciar o primeiro profeta. O profeta velho influenciou o novo, a ponto dele quebrar a ordem que Deus deu por uma influência. Deixa eu falar uma coisa muito importante para vocês. Existem muitos homens de Deus no passado que se desviaram. Você se lembra de alguém? Que era uma bênção, que era um exemplo, e hoje está defendendo coisas absurdas. Já viram isso ou não? Vocês acham que pode acontecer isso com um homem de Deus? Ele pode se desviar, sim ou não? E quantos acreditam que estes que se desviam têm capacidade de influenciar ainda hoje? Não é isso? Então tomem cuidado. Não coloque ninguém como ídolo sobre a sua vida. Eu não sou ídolo para vocês. Eu sou um ser humano, pecador e falho. Se um dia eu desviar da vontade de Deus, por favor, discordem de mim. O apóstolo Paulo diz assim: se um dia eu despirocar, e eu vier trazendo um outro evangelho do que é esse que eu estou pregando, ou até mesmo um anjo apareça para vocês, diga que este evangelho é anátema, que significa maldito. Se este profeta novo tivesse ouvido o apóstolo Paulo, né, que veio muitos anos depois, ele não teria caído na lorota do anjo, né? Então toma cuidado, diga assim: a Bíblia é a palavra de Deus, e qualquer outro conselho diferente dela não pode influenciar a minha vida. Amém? Por que eu estou falando isso, gente? Porque hoje você vê que há pastores defendendo coisas indefensáveis. Aborto. Sim ou não? Tem pastores que são favoráveis ao aborto. Tem denominações que são favoráveis ao aborto. Como é que isso pode acontecer, irmão? Só Deus, diga só Deus, tem direito à vida e à morte. E muitas outras heresias têm surgido no meio da igreja. Então não importa quem quer que seja que se levante para trazer um conselho, se for diferente da Bíblia, rejeite. Agora nós temos que considerar o fato de que líderes espirituais têm influência. Sim ou não? Quantos acreditam que pais têm influências? Quantos aqui têm filhos? O melhor testemunho, se você quer que o seu filho seja um homem de bem, seja um homem de bem. Se você quer que o seu filho respeite a futura esposa dele quando ele se casar, ele tem que ver o seu carinho pela tua esposa. Porque se você ficar gritando com a tua mulher e ele se tornar um indivíduo assim estúpido, você pode ter certeza
que não importa o que você fala, importa o que você vive. Amém? Queridos, a palavra testemunho na Bíblia fala de alguém que mostra a sua vida. E essa palavra é uma palavra tão forte que os cristãos da igreja primitiva, aqueles que sucederam imediatamente a morte e a ressurreição de Cristo, eles criam tanto no Senhor que eles eram capazes de morrer por Jesus. E muitos deles morreram debaixo da perseguição de Nero, de Calígula, de Domiciano, de tantos outros que perseguiram a igreja. E esses indivíduos, no grego, a língua, o Novo Testamento foi escrito em grego. A palavra testemunho é mártir. Diga mártir. Mas no nosso dia, nos nossos dias, testemunho não significa mártir. Porque mártir é quem? Alguém que morre pela sua fé. Sim ou não? Mas veja o impacto do testemunho, da influência daqueles cristãos. Muitos tiveram que morrer. E de repente a palavra que significava testemunho passou a ser um sinônimo de quem morre pela sua fé. Quantos aqui estariam prontos para morrer pela sua fé? Que bom que vocês são sinceros, que a grande maioria não seria capaz de fazer isso. Tá bom, se você não é capaz de morrer, que tal viver pela sua fé? É porque tem gente que chega, pastor, eu estou sendo perseguido. No meu trabalho, as pessoas estão tirando pelo na minha cara. Ah, vamos combinar, dá licença, meu irmão. Olha para o teu irmão e diga, dá licença. Ah, se você não for capaz de sustentar a tua fé, porque tem um idiota que está te perseguindo, dá licença. Amém ou não? Então, se nós não somos capazes de morrer por Jesus, que pelo menos tenhamos a dignidade de viver para Ele e não nos envergonharmos do Senhor, não importa onde estejamos. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Mas a verdade é que as maiores influências na nossa vida são os nossos pais. Lá em 1 Reis, capítulo 22, versículo 52, diz o seguinte: Acasias, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 17º ano de Josafá, rei de Judá. Quer dizer, era a contrapartida dele, né? Josafá estava reinando lá em Judá e o Acasias aqui nas tribos do norte. Ele diz assim: reinou 2 anos sobre Israel, fez o que era mal perante o Senhor. Por quê? Porque andou nos caminhos de seu pai, Acabe, como também nos caminhos de sua mãe, Jezabel, e nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, este que nós citamos, que fez pecar a Israel. Nós estamos falando, queridos, de 50 anos depois. Acasias começou a reinar no ano 870 depois de Cristo. Então, por volta de 50 anos depois, Jeroboão já estava morto, irmão. Só tinha osso. Mas a Bíblia diz que Acasias fez o que era mal perante Deus, por causa da influência de 3 pessoas: do seu pai, da sua mãe e de um rei antigo, Jeroboão. Queridos, a sua vida pode ser uma grande influência positiva neste mundo, para outras gerações, não só para os teus filhos, mas para os filhos dos filhos, para os netos, para os bisnetos e para os circunstantes. Amém ou não? A gente vê homens como Abraão, que nasceu aproximadamente 1800 a.C., então estamos falando aí de quase 4.000 anos atrás. Mas Abraão ainda é um testemunho de fé na Bíblia, amém? Um homem que obedeceu a Deus pela fé. Moisés é um testemunho no seu relacionamento com Deus. Josué é testemunho de coragem. Daniel e José, testemunho de integridade, influência para nós. Davi, um testemunho de um homem que amava a Deus sobre todas as coisas. E ainda hoje, milhares de anos depois, a influência deles ainda muda as vidas. Sabe, querido, se a tua vida for relevante, muito depois de você morrer, as pessoas ainda falarão de você e se lembrarão daquilo que você fez e os imitarão
Dona Pina, tenho certeza que o seu Osvaldo já está lá com Jesus, mas ele continua falando muito alto na vida da sua família e na vida de todos que o conheceram, amém? Glória a Deus. Você conhece alguém que foi um grande exemplo para você, que já não está entre nós? Eu lembro da Cacildinha. Cacildinha, quantos lembram da Cacildinha? Ela ficava lá no fim da igreja. Cacilda não tinha teologia, não sabia nem ler direito, irmãos. Ela aprendeu a ler lendo a Bíblia. Mas a Cacilda tinha um monte de gente ao redor dela. Por quê? Porque ela era uma mulher amorosa, que sempre tinha uma palavra de fé, de encorajamento, orava pelas pessoas, e onde ela fosse, tinha aquelas Cacildetes, né? Pessoas que pediam para ela orar, e ela ainda marca as nossas vidas. Eu falo para a Lília, que saudade da Cacilda. Então, querido, você pode ser uma pessoa de grande influência para os seus filhos, para os seus parentes, para os seus amigos, para as pessoas com as quais você trabalha, e Deus espera isso de nós. Né? Um dos membros do grupo falou do que São Francisco de Assis disse: olha, vocês têm que pregar sempre, quando possível, ou se necessário, com as palavras. Ou seja, primeiro a gente prega como? Com a nossa vida. E infelizmente hoje, no meio dos cristãos, tem bandidos mais bandidos do que aqueles que não temem a Deus. Se você quer ser o testemunho da verdade que é Jesus, essa verdade tem que transformar a sua vida primeiro. Amém? Vocês sabem, o Ramon estava me dizendo hoje, meu genro, ele me contou, depois que ele ouviu a palavra, ele falou: nos Estados Unidos tem uma estatística que diz que 60% dos pastores têm filhos desviados. E a razão, quando perguntados os filhos, é porque os seus pais se preocuparam mais com a igreja do que com a família. Querido, o teu primeiro discípulo é a sua ovelha. Não transfira a autoridade e nem a responsabilidade de falar de Deus, de viver para Deus, para ninguém. Não é a igreja que deve evangelizar os seus filhos, é você. Ele vem aqui para receber um pouco mais da palavra, e até mesmo às vezes com mais preparo, com mais artifício, com repertório maior. Mas eles de fato serão convertidos e amarão a Deus, se você amar a Deus primeiro e viver para a glória de Deus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Diga: eu creio. Portanto, a gente vê nessa história que líderes espirituais influenciam. Até mesmo os filhos do profeta velho, que obedeceram o pai e foram lá falar com o profeta novo, têm culpa no cartório. Porque se eles tivessem discernido que o seu pai estava errado, eles não teriam ido até o profeta novo. Porque quando eles foram até o profeta novo, eles o convenceram de ouvir o seu pai. E o seu pai desviou aquelas pessoas. Então, cuidado com as pessoas que exercem influência sobre a sua vida. Não receba de qualquer pessoa a priori. Avalie, questione, observe. Porque pessoas persuasivas, encantadoras, está cheio no mundo. Conheça a vida delas primeiro. Porque se a pessoa tiver integridade na sua vida, essa pessoa é de Deus. Amém? Então, todos nós, diga assim para a pessoa ao teu lado: mas você também é uma influência. Vocês querem ver uma coisa? Quem aqui conhece o crente urucubaca? Onde ele chega, azeda o ambiente. É aquela nuvenzinha, né, que caminha com ele. Ó Deus, ó vida. Não é? Conhece alguém assim? Ele azeda o ambiente, ele torna o ambiente chato. A pessoa vaza. Quando ele vai chegando, a turma vai vazando. Eu tenho muita coisa para fazer, tchau. Mas a Bíblia diz que a gente tem que tomar cuidado com isso. O Salmo 1 diz: bem-aventurado, feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios, que
que não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na lei do Senhor ele medita de dia e de noite. Amém? Então toma cuidado, porque você pode ser um instrumento de influência no teu trabalho, na tua escola, na tua casa. E pessoas, por exemplo, que são amargas, amarguradas, destilam veneno, já. Tem gente, irmão, que se morder a língua morre. É verdade, você não conhece ninguém na igreja? Eu não sei, você acha que você não conhece ninguém assim que diz que é crente, mas é pior do que o demônio? Com aquela língua peçonhenta. E o pior é que tem gente que ouve e se deixa ser contaminado no coração. Então que a sua influência seja para o bem. Jesus disse para os discípulos dele: vocês vão ser conhecidos por todo mundo como meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Religiosidade, lei, dureza, farisaísmo qualquer um pode, mas amar de verdade só aquele que conhece a Deus. Amém? Então que você, que eu, que a nossa igreja, que os cristãos do mundo sejam de fato luz do mundo, sal da terra, boas influências, para que muita gente, por conta do nosso testemunho e da nossa influência, venham para Deus e se rendam e se entreguem e tenham a vida transformada por causa da nossa influência. Amém? Quantos aqui podem dizer eu creio? Agora eu quero chegar na nossa segunda parte da reflexão, sobre o poder da influência, que é efetivamente o tema da mensagem. A influência, uma pessoa influente pode provocar muitas respostas. A primeira resposta que a gente vê na nossa história é repulsa. Porque aquele profeta chegou e trouxe a palavra de Deus, e o rei, como é que ele ficou? Louco da vida. Certamente ele sabia que tudo aquilo era verdade, porque se ele achasse que não fosse verdade, ele não ia nem ligar. Quer dizer, tira esse profeta daqui que eu não estou nem aí. Ele ficou indignado, porque a palavra daquele homem influenciou a sua maneira de entender a vida. E a segunda verdade que a gente vê, quando Jeroboão viu o poder de Deus, que a sua mão secou, aí ele falou: o buraco é mais embaixo. É sério, esse homem está falando da parte de Deus. E ele se arrependeu. Quantos aqui querem ser usados por Deus assim? Porque há momentos, queridos, que o argumento não é suficiente, que tem que haver algo mais na sua vida para que as pessoas creiam. E eu quero dizer que o cristão, ele pode viver o poder de Deus tanto no momento de glória, de vitória, como por exemplo uma porta aberta que Deus abre, uma cura de uma enfermidade, mas também a gente pode mostrar o poder de Deus na nossa vida até nos momentos mais negros da nossa vida, como a perda, como a morte, como uma oração não respondida, porque nessa hora qualquer um se desespera, mas aquele que ama a Deus e crê que a nossa vida não se encerra a esses parcos anos da nossa existência, uma pessoa que crê em Deus de verdade, até quando perde um ente querido, é capaz de mostrar o poder de Deus na sua vida, preservando, sustentando. O melhor testemunho se dá na dor, muito mais do que na vitória. Amém? Porque a vitória todo mundo celebra, mas você passar por uma perda, por algo que fere a qualquer um, e ainda permanecer fiel a Deus, só pelo poder de Deus. Amém? Então eu quero dizer para você, igreja, que Deus quer que a tua vida seja uma evidência do seu poder. Paulo dizia: seja vivendo ou morrendo, é para a glória de Deus. Amém? Quantos aqui podem dizer: seja vivendo ou morrendo, seja para a glória de Deus? É isso que Deus quer fazer, usar pessoas como você, normais, porque nós não somos ET. A gente é desse mundo, acreditem ou não. Somos desse mundo, mas cremos no mundo vindouro. Cremos que a morte não é o fim, mas é o início
a vida eterna. Amém? Quantos podem dizer amém? Então, que você seja uma influência, meu querido, porque a influência pode transformar a vida das pessoas. Ela produz, muitas vezes repulsa, produz espanto, produz sede. Jesus disse: vós sois a luz do mundo, o sal da terra, porque o sal, ele não é só um instrumento de preservação, mas é também um instrumento de gerar sede. Quando você é uma pessoa salgada em Cristo, as pessoas vão olhar para você, vão ter contato com a sua vida e vão ter vontade de beber da água viva que é Jesus Cristo. Amém? Elas não vão ver uma religiosidade em você, elas vão ver um relacionamento verdadeiro com Deus e vão se aproximar e vão ser transformadas por este Deus. Amém? A influência também pode determinar o destino das pessoas. Coitado daquele profeta novo. Começou tão bem. Resistiu um pouco, mas não resistiu até o fim. Foi enganado pelo profeta velho. E o destino que ele teve foi a morte. Graças a Deus que eu creio que não foi a morte espiritual. Foi só a morte física. Mas a morte dele foi decorrente das influências. Você sabia que hoje em dia, os meninos começam a usar droga com 12 anos. Às vezes mais cedo. Por quê? Por influência do amiguinho. Eu me lembro na minha juventude. Eu comecei a fumar com 13 anos. Droga, graças a Deus, eu nunca usei. Mas eu me lembro que eu comecei a fumar com 13 anos. Porque algumas pessoas mais velhas, jovens mais velhos, me ofereceram e eu falava: não quero. Ah, coitado, ele é menininho. Então daqui. Burro. Porque na hora que eu quis largar, eu não conseguia. Se não fosse o poder de Deus na minha vida, arrancando de mim o cigarro numa vez, sem que eu sentisse o poder da nicotina me segurando, talvez até hoje eu estivesse fumando ou talvez já tivesse morto. A influência muda o destino das pessoas. Cuidado. E eu quero aqui especificamente falar da influência desta nova mentalidade do mundo, da visão pós-moderna. Porque a visão pós-moderna diz o seguinte: não há verdade absoluta. A única certeza que eu tenho é que não há verdade. Aliás, não há Deus, porque eles mataram Deus. Nietzsche, né? Escreveu o Deus que está morto. E ele diz que nós que matamos Deus, eles são nihilistas. Por quê? Porque acreditam no nada. Ex nihilo é do nada. Os nihilistas são aqueles que acreditam que o mundo se encerra a essa matéria, esses parcos anos que a gente vive. E hoje existem milhões de pessoas acreditando que devem viver como a carne, como os impulsos, como os sentimentos nos levam. Porque a única coisa que temos é essa vida. Saibam vocês, a vida não termina aqui. A sua vida pode ter 80, 90, 100 anos. E depois virá a eternidade. E como é que você vai passar a eternidade? Pergunte para a pessoa: como é que você vai passar a eternidade? Eu vou te dizer como você vai passar a eternidade. Só tem dois destinos. Ou você vai passar junto com Deus, ou longe dele. Jesus disse: eu sou o único caminho, o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O que é a alternativa a viver eternamente com Deus? A Bíblia chama de inferno. Eu não acredito que o inferno e o diabo são como as pessoas pintam. Aliás, essa caricatura é que faz as pessoas não acreditarem na existência dele. Mas deixa eu te perguntar: você já percebeu o mal? Quantos de vocês já olharam o mal na frente de alguém? Uma pessoa ser capaz de fazer algo que é inimaginável para você. Você já viu isso? Gente, nós estamos vivendo num tempo em que filhos matam pais a pauladas. Que pais matam filhos. Que irmãos matam irmãos. Nós vivemos muitas vezes protegidos numa redoma, mas o mundo é mau. As pessoas têm prazer na maldade. Se você não acredita no inferno e nem no reino das trevas, comece a observar a
capacidade, o poder destrutivo da maldade nas pessoas. Quantos aqui amam? Vocês conseguem amar alguém incomensuravelmente? Quantos aqui têm filhos? Sabe esse amor louco que você tem por um filho? Porque é o único amor que é incondicional. Se o camarada não andou direito, pé no traseiro dele. Se a mulher não andou direito, tchau. Você tem ex-marido, ex-mulher, mas você não tem ex-filho. Agora, esse amor extraordinário que você nutre pelos seus filhos é o amor de Deus que Ele colocou por você. Então eu tenho certeza onde eu quero passar. E eu quero passar ao lado do Pai das luzes, do Pai celestes, do meu Pai dos céus. Amém? E como isso foi possível? Através do seu Filho Jesus. A Bíblia diz que quem nele crê tem a vida eterna. Diga, quem crê nele tem a vida eterna, não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Não é lindo isso? Então eu estou aqui querendo te influenciar a entregar a sua vida para Jesus. Eu amo fazer o que eu faço. Sabe por quê? Porque quando eu chegar no céu, eu vou conhecer muita gente que vai vir falar comigo: Lamartine, eu me converti com uma mensagem sua. E hoje, através da internet, eu recebo tantas pessoas dizendo: pastor, eu me entreguei a Jesus numa mensagem sua. Agora eu estou servindo a Deus numa igreja, às vezes nos rincões mais distantes. Mas você pode ser uma influência, uma testemunha. Ame a Deus. Viva como alguém que crê em Deus. Nos momentos alegres, celebre e glorifique. Nos momentos de dor e de perda, celebre e glorifique. Porque toda boa dádiva e todo bom dom perfeito desce do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Amém? Deus é bom, diga, Deus é bom em todo tempo. Diga, em todo tempo Deus é bom, amém? Igreja, celebre o Senhor, aplauda o Senhor. Deus te chamou para ser testemunha deste amor que Deus tem por todos. A influência pode determinar o destino das pessoas. E eu quero que você nesse momento reflita: quem são as pessoas? Qual é a ideologia que tem influenciado a sua vida? Porque hoje em dia tem muitos cristãos que confessam, mas que não vivem. Porque a influência do pós-modernismo é mais forte do que a influência do cristianismo. Então as pessoas vivem como se não crescem, declarando que creem. Aliás, isso gera aquilo que a gente chama de dissonância cognitiva, que é você dizer que fala, que crê numa coisa, mas na verdade lá no âmago do seu ser, você crê diferente. Agora, Jesus disse: muitos naquele dia me confessarão, e eu os confessarei perante o Pai, mas muitos me dirão: Senhor, Senhor, e eu vos direi: apartai-vos para o fogo eterno, vós que praticais a iniquidade, porque nunca vos conheci. Não basta professar a fé, tem que viver a fé. Amém? O mundo precisa de paz. O mundo precisa de Cristo. O mundo precisa de luz. E você pode ser uma grande influência. Sorria mais para as pessoas. Abrace mais as pessoas. Ame mais as pessoas. Fale mais do amor de Cristo. Não pertence a nós o poder de transformar uma vida, mas o testemunho é nosso. A conversão vem do Espírito Santo de Deus. A pessoa há de se entregar. Ela tem que entregar a sua vida. Aliás, essa é uma decisão que ninguém vai tomar por você. E ninguém vai entrar no céu acompanhado. Quem é que está com alguém da família do lado? Diga assim: nós vamos para o mesmo lugar,
mas vamos em horas diferentes. A não ser que estoure uma bomba aqui e a gente morra todo mundo junto. Mas até aquele caminho que você vai trilhar, quando você sair dessa vida e descobrir que há uma vida eterna, até você, nesse momento você vai andar sozinho. E o destino que você vai ter vai ser consequência da decisão que você faz hoje por Jesus ou não. Quantos aqui já confessaram Jesus como Senhor da sua vida? Porque Ele não será Salvador se primeiro Ele não for Senhor. Mas se Ele for o Senhor da tua vida, Ele também será o teu Salvador. Amém? A palavra de Deus diz que nós somos justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus. A justificação, que é a imputação da justiça de Deus sobre nós, acontece quando nós cremos no Filho de Deus como nosso Senhor e nosso Salvador. Amém? Então, queridos, o mundo precisa dessa mensagem. Eles ainda não sabem, mas você tem essa mensagem. Às vezes você se sente pequeno, até porque aos olhos do mundo você pode ser um fracassado. Talvez uma pessoa que não deu certo, que não venceu, que não tem prosperidade, riqueza. Mas se você tem Jesus, você pode ser uma grande testemunha, uma grande influência. Amém? Aos olhos das pessoas, talvez você não seja muita coisa, mas aos olhos de Deus, se você confessou Jesus, você é uma influência para esse mundo. Eu quero terminar essa palavra dizendo que as escolhas de pessoas que vão nos influenciar são nossas. Hoje em dia a internet é muito bom. A gente sabe que a Bíblia profetizou que no final dos tempos haveria uma multiplicação do saber. E hoje, na palma da sua mão, no seu celular, você tem mais dados e conhecimento do que o Bill Clinton tinha quando ele era presidente dos Estados Unidos. Sabiam disso? Está na ponta da sua mão. Mas com essa internet vem coisas boas, mas vem muitas coisas ruins. Eu digo para os pastores que não basta pastorear a igreja, porque a igreja muitas vezes é pastoreada por outros pastores que pregam a mentira com sedução, com inteligência, com loquacidade. Mas vocês precisam estar firmes para resistir até o sangue. Amém? Feche os seus olhos. Quantas pessoas hoje gostariam não de entregar de novo, mas talvez você esteja vivendo distante de Deus. Talvez tenha se afastado porque ficou machucado, ferido, alguém te feriu, ou talvez porque algo tenha acontecido na tua história que tenha te entristecido muito e te afastou de Deus. Mas o Senhor está te chamando hoje para você entregar de novo a tua vida para Ele, porque Ele é bom e Ele te ama como um pai ama os seus filhos. Muito mais o Senhor ama você. Então, se você, meu querido, quer hoje consagrar de novo a sua vida, fique de pé no seu lugar e eu vou orar por você em nome de Jesus. Fique de pé. Hoje você está tendo essa oportunidade de dizer: Senhor, eu não estou vivendo como o Senhor deseja, mas eu quero viver para Ti. Amém? Glória a Deus. Fique de pé. Entregue a sua vida. Hoje é dia de reconciliação. Aliás, eu quero pedir, vem aqui à frente no altar. Eu vou pedir para os pastores que estejam aqui, que venham orar por essas pessoas. Pode vir, meu querido. Pode chegar mais perto aqui, os pastores vão orar por você. E a igreja fica toda de pé agora. Senhor, nós apresentamos essas vidas a Ti. Nós apresentamos a nossa vida a Ti, Senhor.
Nós te agradecemos, Senhor, porque foi pela palavra que fomos alcançados. Estávamos nas trevas, sem conhecimento a respeito de nós e do futuro que está diante de nós. Agora, Senhor, abençoa cada vida que está confessando diante de Ti, que deseja voltar para um relacionamento de proximidade, de intimidade, viver para a Tua glória. Senhor, dá a eles poder, autoridade para testemunhar diante de todos os homens, restaurando a família, Senhor, transformando, Senhor, os relacionamentos, seja de marido e mulher, seja de pais e filhos, Senhor, que o Senhor na vida deles os torne discípulos influentes neste tempo de trevas, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus.